Nesse módulo nós vamos falar sobre configuração de rotas estáticas, os conhecimentos necessários estão listados, as referências, informações importantes. Primeiramente nós temos nessa imagem 3 redes disponíveis, uma rede atrás desse roteador chamado de roteador 1, que também é um gateway para essa rede aqui 192.168.0.0, toda essa rede que está desse lado. Do lado desse roteador 2 tem toda uma rede 10.0.0.0, ou seja, computadores que têm IP dentro dessa rede 10.0.0.0. E entre os dois roteadores nós temos uma rede 11.0.0.0. Então são 3 redes distintas, uma que é 192 desse lado, a rede entre os roteadores que é a rede 11, repare que essa máquina tem esse endereço nessa interface de rede, e esse endereço 11 nessa interface de rede, e por detrás desse roteador ele tem uma outra interface de rede com a rede 10, que é uma outra rede simplesmente por detrás desse roteador. Tanto esse roteador 2 quanto esse 1, eles são gateways para essa rede, então esse roteador 1 é gateway para essa rede 192 e esse roteador 2 é gateway para a rede 10. Gateway significa que ele recebe pacotes que eventualmente um desses computadores não sabe para quem entregar, então entrega para ele e ele entrega isso para frente. Então, por exemplo, se esse 10.0.0.2 quiser conversar com 192.168.0.2, ele envia um pacote para o gateway tem que encaminhar para esse roteador, que por sua vez tem que encaminhar para a máquina destino. E eventualmente, se essa máquina quiser conversar com o computador 10.0.0.2, ele precisa enviar uma mensagem para o gateway e o gateway encaminha para esse outro roteador que de fato entrega para esse cara. A ideia então é configurar todas essas redes e configurar as rotas dentro desses dois roteadores para que isso funcione. Então a gente vai começar pelo seguinte: eu criei 4 máquinas virtuais no VirtualBox. Essa máquina virtual representa o roteador 1, essa máquina o roteador 2, essa máquina o computador A e essa máquina o computador B, onde o computador A é esse que está por detrás do roteador 1 e o computador B é esse que está por detrás do roteador 2. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer depois que eu crio as VMs é entrar em settings para cada um dessas VMs. Eu preciso configurar uma coisa muito específica. Eu preciso entrar em Network e deixar a configuração como Internal Network. Se eu não colocar Internal Network, o padrão é vir como NAT. Tá? NAT significa o seguinte: ele vai de fato tentar pegar uma rede que minha máquina hospedeira nativa oferece, uma rede que a minha máquina hospedeira oferece para ele poder sair para a internet. No meu caso, como eu quero configurar a rede do zero com tudo, então eu coloco como Internal Network e a gente configura todos os passos de fato. Vou dar OK aqui, tem que fazer isso para todos os computadores, então para o roteador 1, para o 2, para o computador A e para o computador B. Eu já fiz isso antes, então está feito. O que eu vou fazer agora? Eu vou startar então cada uma dessas VMs, eu vou startar o roteador 1, vou startar o roteador 2 para começar. Então eu vou colocar esses dois roteadores aqui no topo, os dois roteadores vão ficar aqui em cima, e eu vou começar realizando configurações nesses roteadores. Então vamos lá, deixa eles bootarem. Então vamos demorar um pouquinho para bootar. Legal. A primeira coisa que eu tenho que fazer em cada um dos roteadores é configurar as redes que eles terão acesso. Então vamos começar configurando as 2 interfaces de rede em cada um desses computadores. O Arch Linux ele entra aí num estado de espera porque ele tenta localizar uma rede via DHCP e essa rede não está disponível, então chega um ponto que ele sai disso e daí ele consegue terminar de bootar. Eu vou entrar nessa primeira tela aqui, que é o meu roteador 1, que está aqui em cima, onde meu mouse está apontando. Então eu vou digitar teste e a senha é 1234567 Entrei dentro da minha VM. Vou fazer a mesma coisa no segundo roteador, que é teste 1234567 Legal, loguei nos dois. Vou até baixar esse aqui um pouco, fica um pouco mais fácil de enxergar que são 2. Então vou abrir um terminal nesse roteador e vou abrir um terminal nesse outro roteador também. Então os dois têm um terminal. A primeira coisa que eu preciso fazer com esse terminal é o seguinte: eu preciso me transformar em root. Então para isso eu vou logar como root. Vou dar um sudo e logar como root.
Legal. Os dois eu estou como root agora. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um ifconfig ETH0 nesse computador. Ele tem só uma placa de rede, que é a ETH0. Só que o que eu consigo fazer com essa placa de rede? Eu consigo criar por cima dela uma placa virtual. E aí eu vou ter nesse computador duas interfaces de rede, sendo uma real, uma virtual. E no outro computador a mesma coisa. Então nesse primeiro computador eu vou fazer o seguinte. Eu vou configurar a interface de rede ETH0. Para configurar a ETH0, eu vou voltar na nossa figura e vou olhar aqui. Eu estou configurando o roteador 1. Então, a interface ETH0 vai ter esse endereço, 11.0.0.1, e a virtual vai ter esse endereço aqui. A virtual, na verdade, é como se fosse um dispositivo físico, só que como eu não tenho dois dispositivos físicos, eu posso emular por cima da interface física uma interface virtual. Então aqui tem eu vou configurar a ETH0 com o IP 11.0.0.1 no roteador 1. Deixa eu ter certeza se é isso mesmo, deixa eu voltar. Está aqui, 11.0.0.1. Pronto, legal. Enter. E agora eu vou configurar uma interface virtual por cima dessa interface real. A virtual eu coloco assim, 2.0. Eu posso ter a 2.0, 2.1, 2.2, vou embora. Só que no meu caso eu só vou ter uma interface virtual que vai ter IP 192.168.0.1. Legal. Então agora eu tenho configurado nesse roteador tanto uma interface real que sai para essa rede 11, quanto uma interface virtual da rede 192. A mesma coisa eu vou fazer com o roteador 2. Vamos lá. Então no roteador 2 eu vou lá e dou um ifconfig no ETH0, na rede 11.0.0.2, que é a interface real dele, vai ter esse endereço. E a interface virtual dele vai ser 10.0.0.1, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. 10.0.0.1, tá certo. Então dou um Enter aqui, pronto. Já configurei as duas interfaces dos dois roteadores. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que pegar e startar. Eu vou minimizar essas duas VMs. E eu vou startar o computador A e o computador B. O que eu preciso fazer agora é configurar os dois computadores. Tanto o computador A quanto o computador B precisam ser configurados. Então vamos lá. Vou colocar o computador A aqui em cima, o computador B aqui embaixo, para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Deixa ambos bootar. Na hora que chegar na rede, os dois vão... repare que aqui, esse da esquerda, ele travou em busy, justamente porque ele está tentando acessar o DHCP server. Ele não consegue, então ele entra em estado de espera. Logo que ele destravar, ele continua a execução. Mesma coisa acontece na outra VM aqui embaixo agora, que está esperando o network. Repara, starting network aqui. Legal, então vamos deixar ele terminar de bootar e daí a gente configura os dois computadores, que é também tranquilo. É só colocar IP para os dois e não tem muito problema. Pronto. O primeiro computador, que é o A, está startando. Eu vou logar nele com teste, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa no computador B, teste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, loguei nos dois. Agora eu vou abrir um terminal aqui nesse primeiro. Legal. Vou me transformar em root novamente. Então, estou como root agora nesse computador A e agora no computador B. Vamos lá, no computador B. Vou me transformar em root. Acho que eu digitei certo, foi. Legal. Agora eu preciso configurar ambos. Então eu vou voltar aqui na minha figura. O computador A ele vai ter um IP 192.168.0.2. E quem é o gateway dele? É esse cara 192.168.0.1. Então eu só preciso saber disso. Vou no computador A, então, que é essa VM aqui, repare no meu mouse. E eu faço o quê? Configuro a interface ETH0 dele para 192.168.0.2, que é a rede dele. O que mais que eu adiciono? Adiciono, então, um gateway default para 192.168.0.1. Então agora eu sei que o gateway é 192.168.0.1. Se eu não sei para quem encaminhar pacote, eu encaminho para esse cara. A mesma coisa eu preciso fazer nesse outro computador B. Então o computador B, eu vou precisar configurar a rede dele, que no caso vai ser uma rede 10, se eu não me engano, deixa eu voltar. Aqui, computador B 10.0.0.2 e o gateway dele é o 10.0.0.1. Então vou voltar aqui, 10.0.0.2. E aí o gateway dele vai ser add default GW 10.0.0.1. Pronto, adicionei o gateway. O que eu preciso fazer agora? Agora já tem uma coisa muito interessante aqui. Eu já tenho os dois computadores, então eu tenho tanto o computador
A quanto o computador B desse lado. E agora eu vou trazer para cá de volta os dois roteadores, o roteador 1 e o roteador 2. Eu vou deixar os roteadores aqui em cima, para ficar um pouco mais fácil de entender. Então, esse computador que está nessa tela aqui, ele vai se comunicar com esse roteador, que é o roteador 1. Esse computador que é o B vai se comunicar com esse roteador aqui, que é o roteador 2. Legal, e os dois roteadores vão comunicar entre si, tanto o 1 quanto o 2. Legal. Para isso, o que eu preciso fazer? Imagina o seguinte, imagina que esse computador B, ele quer pingar a máquina que está lá do outro lado, que é uma máquina que tem IP 192.168.0.2, que é a máquina, na verdade, que é o computador A. O que acontece? Ele já está conseguindo pingar, na verdade, porque eu tinha feito uma outra configuração antes, mas eu vou mostrar para vocês agora já o que eu tinha feito. Vamos lá. Olha só, aqui nesse roteador, o que eu preciso fazer? Esse cara é o roteador 1. Se em algum momento ele precisar alcançar, olha só ele aqui, roteador 1, se ele precisar alcançar a rede que está por detrás do roteador 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avisar esse roteador que existe uma rede 10 por detrás do roteador 2. Para fazer isso, o que eu faço? Eu venho aqui já no roteador 1, que está aqui, e eu coloco o seguinte comando aqui, ó, adicione para mim uma rede, que é a rede 10.0.0.0, certo? E eu vou simplesmente colocar o seguinte, que tem 24 bits de máscara de rede. Na verdade não faz muita diferença eu colocar isso daqui. Isso aqui, colocar 24 bits, eu estaria colocando como 255.255.255.0. No meu caso, como eu só estou usando o último inteiro aqui para fazer endereçamento de rede, então não vai dar muita diferença, então eu vou acabar deixando com /24. O mais normal aqui seria usar, por exemplo, um /8, que eu usaria só os primeiros 8 bits, né, só a faixa do 10 ali para endereçar a rede, e os outros todos para endereçar computadores. Mas eu vou deixar 24, não tem problema. Legal. Então aqui eu aviso ele o seguinte, olha, adicione para mim uma rede 10.0.0.0 com 24 bits de máscara de rede, que estará... que para eu alcançar, basta eu enviar pacotes via rede ETH0. Ou seja, se eu colocar um pacote na ETH0, lembrando com vocês, quem que é a ETH0? A ETH0 dele é esse 11 aqui, ó. Então, se ele quiser chegar nessa rede 10, basta ele colocar nesse canal 11, que via esse outro roteador ele consegue chegar na rede 10. Então é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou adicionando essa rota. Vou fazer a mesma coisa no roteador 2. Então vou adicionar uma rota, só que para outra rede, para a rede 192.168.0.0. E eu vou dizer também que essa rede tem 24 bits de máscara de rede, que seria 255.255.255.0. Legal. E aí, onde que eu coloco o pacote? Eu também coloco na ETH0, que é, no meu caso do roteador 2, é também essa interface de rede aqui 11.0.0.2, que é a interface de rede física, né? Enquanto essa daqui é a virtual, ETH0 2.0, e essa aqui também é a virtual, ETH0 2.0. Então agora que eu configurei a rota para as duas redes, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Esse roteador sabe que existe uma rede 192 por detrás desse roteador, e esse roteador sabe que existe uma rede 10 por detrás desse roteador. Então agora, tanto máquinas daqui conseguem chegar desse lado, quanto máquinas daqui conseguem chegar desse lado. Legal. Falta só mais uma coisa, que é o seguinte. Existe um arquivo, eu vou até dar um find para vocês olharem. Esse arquivo ele está dentro do proc. Opa, estou errando aqui a minha busca, deixa eu fazer de novo. O proc, o nome do meu arquivo é ipforward. Eu vou só procurar por ipf. Esse arquivo aqui. Dá uma olhada que tem dentro do arquivo. Tem um 0. 0 significa que a rota ainda não está ativa. Quando eu coloco 1 dentro dele, ele é um arquivo que guarda para mim um valor binário. 1 significa ative a rota de encaminhamento, quer dizer, toda vez que ele receber um pacote, esse roteador, ele encaminha para frente. E ele é capaz, então, de receber um pacote para uma rede e saber que ele precisa passar para frente aquele pacote. A mesma coisa eu tenho que fazer nesse outro roteador. Eu tenho que ativar esse /proc sys net ipv4 ipforward. Então eu vou ativar também aqui o roteamento. Ou colocar o 1 dentro desse ipforward simplesmente significa o seguinte, que agora o roteador vai conseguir receber um pacote e encaminhar ele para frente. É só isso que significa. Se tiver 0 lá dentro, ele não consegue encaminhar para frente o pacote. Ele morre ali o pacote. O pacote é dropado dentro do roteador. Legal. O que a gente vai fazer agora?
eu vou dar uma olhada na tabela de roteamento tanto desse lado, quanto dar uma olhada na tabela de roteamento dentro desse lado aqui. Repara o seguinte, esse roteador 1, ele está na rede 10, ele tem uma interface na rede 10 e uma interface na rede... Uma interface na rede, ele tem um roteamento para a tabela, na tabela dele ele tem uma interface para 11 e uma interface para 192. Deixa eu só dar uma olhada numa coisa aqui. Tá, eu tinha configurado direito, deixa eu ver. Tá certo. Tá certinho, tudo bem. Legal. Eu vou olhar por aqui que é mais fácil. Olha só, ele tem então a interface ETH0 configurada para 11.0.0.1 e a interface virtual ETH0 2.0 configurada para 192.168.0.1. Então ele é exatamente esse roteador 1 aqui. Legal. Agora vamos dar uma olhada no roteador 2, que tem que ter esse endereço na placa real, e esse aqui esse na real, na física, e esse aqui na placa virtual. Vamos dar uma olhada na interface virtual. Dá uma olhada se isso aí está acontecendo. Então, na ETH0 ele tem um endereço 11, tá certo? E na virtual ele tem um endereço 10, tá certo? Então, tá correto, é o que eu esperava. O que acontece agora? Olha só que interessante, eu tenho os dois roteadores e tenho tanto um computador aqui quanto o outro computador aqui. Agora, se eu quiser, a partir desse computador A, que tem endereço, vamos conferir o endereço dele, tem endereço 192.168.0.2. Quando ele não sabe para quem encaminhar um pacote, ele encaminha para o roteador dele. Quem é o roteador dele? Esse é o roteador 1. Que, por sua vez, se o pacote for para a rede 10, ele encaminha para o roteador 2, que, por sua vez, entrega daí para um computador que está nessa rede 10. Vamos dar uma olhada no IP dele. Está aqui, ó, IP da rede 10. O que eu vou fazer para começar? Eu vou pegar esse computador A e pingar o endereço do computador B que está por detrás da outra rede. Repara que ele responde. Ó. Ele está duplicando alguns pacotes aqui para mim por um outro motivo, mas ele está respondendo. O que acontece? Por que ele responde? De fato, eu estou conseguindo encaminhar pacotes desse computador A para o roteador 1, e o roteador 1 encaminha para o roteador 2, o roteador 2 encaminha de volta para esse computador. Se eu der um ping agora no 192.168.0.2, que é esse computador B aqui, vamos dar uma... limpar a tela só, que é esse computador A, desculpa, aqui, vamos ver se eu consigo chegar nele. Olha lá, estou pingando normal ele, estou pingando então essa máquina aqui. Repara, esse computador B, ele encaminha um pacote para o roteador 2, que encaminha para o roteador 1, que por sua vez encaminha de volta para esse computador A. Vamos rever os passos, só para ver como é que foi feita a configuração. Então eu vou começar agora desse computador A, para ficar um pouco mais fácil. O computador A, ele tem configurado só uma rede física que é o 192.168.0.2. Desculpa, que é o 192.168.0.0 e ele tem o endereço 192.168.0.2. Está aqui o endereço dele. Além disso, ele tem um roteador default configurado, ou seja, quando ele não souber para quem encaminhar pacote, para quem que ele encaminha? Para esse roteador aqui. Por que está dando essa mensagem? Porque eu já tinha adicionado essa rota para o gateway default, então se eu tentar adicionar de novo, ele me avisa que já estava adicionado. Tudo bem. Então o que acontece? Precisa encaminhar para alguma rede que não é a rede interna dele, ele encaminha para esse gateway que é esse roteador. Esse roteador, por sua vez, ele tem dentro dele, vamos relembrar aqui a configuração, ele tem uma configuração para a rede 11, ele tem uma configuração de uma interface virtual, deixa eu pegar a interface virtual dele aqui, para a rede 192, ou seja, a interface, digamos assim, a primeira placa de rede dele está na rede 11, a segunda placa de rede dele está na rede 192. Legal. Além disso, o que mais que eu preciso colocar nele? Eu preciso adicionar uma rota dizendo que há uma rede 10 escondida por detrás desse roteador 2 aqui. Então, para eu chegar no roteador 2, eu chego nele via o quê? Via a minha interface ETH0, que é da rede 11. Olha só. Via a rede 11, eu consigo chegar no roteador 2. Então, via a rede 11, eu jogo aqui a mensagem e chega no roteador 2. Legal. E aí eu adicionei essa rota. Tudo bem, como já existe, ele só me avisa que a rota existe. Nesse outro roteador, o que acontece? Mesma coisa. Primeiramente, eu dou uma olhada na interface ETH0, que vai ter um IP da rede 11, e na interface virtual, que vai ter um IP da rede 10.
Então eu tenho uma rede, digamos assim, uma placa de rede com o endereço da rede 11 e uma placa de rede com o endereço da rede 10. Além disso, eu preciso ainda configurar uma rota na mão para a rede 192. O que significa isso? Todo pacote que o roteador 2 receber e for para a rede 2, a única coisa que ele precisa fazer é colocar na ETH0, que é o que? A rede 11 dele. Então, se ele receber qualquer pacote daqui de trás desses computadores, esse roteador 2, o que ele faz? Ele simplesmente coloca o pacote nessa rede 11, que ele sabe que quem está do outro lado é capaz de ouvir e reencaminhar para a rede 192. Legal, vamos lá. Se eu tentar adicionar, ele vai me avisar que já existe, não tem problema. No computador B, eu preciso fazer de novo o ifconfig no ETH0, configurando aqui a rede dele para ser um 10.0.0.2, o endereço IP dele, porque de fato esse é o endereço. Olha aqui o computador B, pessoal, 10.0.0.2. Legal. E eu preciso configurar o gateway dele para 10.0.0.1, que se eu tentar adicionar de novo, ele fala para mim que já existe na tabela de roteamento, então não há necessidade de adicionar novamente. Tudo bem. Então ele sabe que se ele tiver que encaminhar uma mensagem que ele não sabe para quem é, ele não sabe, não é para a rede local dele, ou seja, é para outra rede, o que ele faz? Ele encaminha para o gateway. E o gateway, por sua vez, se vira. Se for rede 192, ele já sabe que é só disponibilizar no canal de comunicação da rede 11, que é o que corresponde ao ETH0, olha aqui, ó, que daí esse cara recebe do outro lado. Faltam duas coisas. Falta só entrar dentro de cada um desses roteadores e dar esse eco. O que esse eco faz é permitir que pacotes que chegam por uma interface de rede sejam transferidos para outra interface de rede. Ou seja, se ele chega pela interface de rede que tem endereço 10, ele consegue encaminhar para que tem endereço 11. Ou se chega de endereço 11, ele consegue encaminhar para endereço 92. Se chega pelo 92, ele consegue encaminhar para 11. Se chega para 11, ele consegue encaminhar para 10. Então é isso que acontece aqui. Bem, basicamente é isso que a gente aborda nesse módulo.